vamos retornar ao livro que Paulo teve acesso, aonde ele vai nos mostrar essa revelação. E o livro é o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é um profeta que vai profetizar para o reino do norte. E ele mesmo pertence a essa tribo, porque lá em Oséias 7:5 ele diz, o nosso rei. Se é o nosso rei, ele faz parte daquelas 10 tribos. E nós vamos começar a ver que o profeta, ele vai usar alguns versículos. Todo o livro de Oséias nos traz uma revelação tremenda, que Paulo ele vai decifrar, ele vai usar como se uma chave e vai trazer o entendimento para o Novo Testamento. Mas não dá para ler o livro todo, então eu vou ler alguns versículos, mas você leia, é lindo o livro de Oséias, que diz assim, Oséias 2:6, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinho, levantarei uma parede de seba para ele não achar as suas veredas, para ela não achar suas veredas. Essa parede de seba é como se fosse cercas vivas, para que a tribo do norte não voltasse, que está falando da tribo do norte. No 7:8 do livro de Oséias fala assim, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Isso tudo alguns resumos do livro de Oséias, porque o livro é grande. O meu Deus o rejeitará, porque não ouvem. Desocupados andarão entre as nações. 14:9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? É o finalzinho do livro. Prudente para que os saiba. Porque o caminho do Senhor são retos. E os justos andarão nele, mas aquele que transgride nele cairão. Olha, Oséias termina com uma pergunta. Quem entenderá? Quem é sábio para entender essas coisas? Que o caminho do Senhor é reto. Mas Paulo, ele baseado no livro de Oséias, ele vai nos vai nos abrir uma revelação, ele vai trazer um mistério desse livro lá em Efésios 2. Olha, o livro de Efésios todinho é uma conexão com o livro de Oséias. Paulo, ele vai ter uma revelação do Espírito Santo para entender esse livro todinho de Oséias. Fica comigo para você ver se não é verdade. Lá em Efésios 2:11, diz assim, vocês eram gentios na carne, em outro tempo, ou seja, quando se misturaram às outras nações, aos outros povos, e perderam a identidade de que eram descendentes de Abraão. Quer dizer, esses povos, eles se misturaram às nações e perderam a identidade. Eles já não sabiam que eles eram a descendência de Abraão. Eles já não sabiam mais disso. Então, esses povos, eles vão perder a sua identidade, né? Como está dizendo aqui. E ainda no versículo 2:11, depois de perder a sua identidade, eles são chamados incircuncisos pela carne. Então, esses povos são os incircuncisos na carne, ou seja, humanamente falando, quando eles se tornam peregrinos, quando eles são expostos pelos 4 cantos, eles perdem a identidade, eles são chamados incircuncisos. Esse povo, essa nação do norte. E Paulo está revelando isso para a gente. Porém, olha só, chamados circuncisos, feito pela mão de homens. Quando as 10 tribos recebem, vamos dizer, a carta de divórcio, quando eles são jogados aos 4 cantos da terra, eles deixam de ser nação, eles não têm mais aliança com o Senhor. E os únicos povos que têm aliança com o Senhor, os povos de Judá, é a tribo de Judá. Então, para entrar na aliança, somente através da tribo de Judá, porque era a única que havia restado. Então, todo homem que quisesse fazer parte dessa aliança precisava passar pela circuncisão da carne, uma circuncisão humana para ter direito a essa aliança. É isso que Paulo está falando aqui. Mas agora tudo mudou. Aqui no versículo 13,
tudo mudou. Por quê? Porque veio Jesus Cristo. E Jesus, ele morre ali naquela cruz para trazer o quê? Para selar, para trazer todos em um. E eu vou ler aqui um pouquinho de dificuldade, mas eu vou ler o versículo 13 para ficar melhor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Por que longe? Porque foram espalhados pelos 4 cantos. Eles estavam longe, mas agora, olha que revelação maravilhosa. Em Cristo, vocês estão perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, tanto a tribo do norte como a tribo do sul, agora um apenas. Olha o que Paulo está revelando. Derribando a parede da separação que estava no meio. Ou melhor, não tinha uma parede de cego, uma parede dividindo para que esse povo não voltasse? Pois agora a parede, ela é separada. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Ora, que inimizade é essa? Quando esses povos se misturam, as 10 tribos, eles se tornam gentios e eles se tornam os samaritanos. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? Os samaritanos é o resultado das tribos de Israel misturado com os outros povos, mas não deixaram de ser a descendência de Abraão. Porém, havia inimizade entre a tribo do sul e os samaritanos. Por causa desse princípio havia uma inimizade, mas esse Cristo veio terminar e pôr fim a essa inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavas longe e os que estavam perto. E agora a palavra, porque o evangelho é novo, é uma nova palavra, é aquilo que vai trazer tanto os judeus como as 10 tribos e vão ser unidas. Olha que revelação maravilhosa que Deus nos traz. Agora eu quero que vocês escutem o próprio Paulo falando. Olha só. Efésios 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podes perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, e pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha o que Paulo então entendeu. Eram as 10 tribos que foram espalhadas. E ele entendeu que as 10 tribos eram os efraimitas, era a tribo de Efraim, aonde havia promessa que eles seriam multidões de nações. E como ser multidão de nações? Na nossa cabeça é um jeito, mas Deus, mais uma vez, poderoso, ele mostrou que multidões de nações foi esse amor grandioso que ele repartiu essas 12 tribos com outras nações, com outros povos, misturando a descendência de Abraão em outros povos, fazendo com que os gentios tivessem a chance, os outros povos tivessem a chance de conhecer, de ter a promessa de Abraão para se cumprir. Porque Deus, na verdade, ele tem compromisso com a sua palavra. E ele fez uma promessa para Abraão. E ele estendeu de uma maneira maravilhosa, como Paulo diz assim, compreensíveis, mas que Paulo conseguiu entender e compreender. Então, hoje,
Nós não precisamos mais da circuncisão carnal, humana, porque Jesus veio através do teu sangue e nos ligou a Ele. Então hoje, a tribo de Efraim, juntamente com a tribo de Judá, está rumando para algo que será maravilhoso no fim dos tempos e que eu vou deixar para o próximo vídeo para que vocês compreendam melhor. Desculpe a tossinha. Gente, o sol também já está chegando aqui. Eu quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo. É muito linda essa mensagem. Compartilhe, que todos saibam e conheçam essa palavra, para que as pessoas não sofram e entendam o mistério revelado agora a nós. Paulo entendeu isso e hoje nós estamos entendendo porque o Espírito Santo está nos revelando, porque vocês vão ver o que Deus quer fazer ainda com os efraimitas e com os judeus em um só povo. Fico com essa palavra e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.